Pessoal, hoje vamos ver alguns conceitos a respeito de materiais ferromagnéticos. De modo simples, podemos dizer que os materiais ferromagnéticos são materiais que, quando submetidos a um campo magnético externo, são fortemente magnetizados, e seu campo magnético é muito mais intenso que o campo magnético externo aplicado a ele. Supondo que certo material ferromagnético esteja inicialmente desmagnetizado, vamos observar o que ocorre com a magnetização do material quando aumentamos a intensidade do campo magnético externo aplicado sobre o material. Para isso, vamos montar um arranjo físico que possibilite a medição do campo magnético de um material ferromagnético, na qual temos um sistema que possibilite a variação da intensidade do campo magnético aplicado externamente ao material. Seja o sistema físico desenhado conforme figura 1. Neste caso, temos um material ferromagnético envolvido por uma bobina. Nesse sistema, o campo magnético externo será produzido pela passagem de corrente na bobina que envolve o material ferromagnético. A intensidade e o sentido do campo magnético produzido por esse sistema depende da intensidade do sentido da corrente aplicada. Isso nos possibilita variar a intensidade e o sentido do campo magnético externo e medirmos então o valor do campo magnético induzido no material ferromagnético. O resultado experimental conseguido com esse sistema obedece o seguinte gráfico. Neste gráfico, temos o comportamento da magnetização dos materiais ferromagnéticos em função de um campo externo aplicado. Esse gráfico é conhecido na literatura como curva de histerese. Histerese significa que há um atraso entre a magnetização e a desmagnetização do material. Outra informação importante a respeito dos materiais magnéticos é a temperatura de Curie. Essa é a temperatura na qual se perde o magnetismo do material. Este fenômeno recebeu o nome de temperatura Curie depois que Pierre Curie o demonstrou. Da curva de histerese, temos alguns conceitos importantes que são coercividade e saturação. A coercividade é a intensidade de campo magnético necessária para desmagnetizar um material ferromagnético. A saturação é o estado alcançado em que, mesmo que se aumente o campo externo aplicado ao material ferromagnético, não há aumento na magnetização do material, ou seja, é o ponto de magnetização máxima. Um fato importante a respeito dos materiais ferromagnéticos pode ser mostrado quando observamos a curva de histerese em 3 situações genéricas. A figura mostra a curva de histerese para um material ferromagnético a uma temperatura T igual a 0 kelvins, ou seja, menos 273 graus Celsius. Também tem a curva de histerese a uma temperatura T maior que 0 graus kelvins e menor que a temperatura de Curie. E o outro gráfico representa a curva de histerese a uma temperatura T maior que a temperatura de Curie. A 0 kelvins, a magnetização de saturação será máxima e o ciclo de histerese possui a maior área. Em uma temperatura mais elevada que 0 kelvins, porém ainda abaixo da temperatura de Curie, a magnetização de saturação diminui e o tamanho do ciclo de histerese será reduzido. Finalmente, em temperaturas acima da de Curie, o comportamento ferromagnético deixa de existir e o material passa a ser paramagnético, exibindo um comportamento linear de B em função de H, ou seja, do campo de magnetização em função da intensidade do campo aplicado. É isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula.